Vamos então apresentar as funcionalidades já disponíveis no site, no portal da arbitragem. Eu queria começar por dizer que o portal está dividido em duas partes. A parte que é o front-end, onde o utilizador ou o juiz vai ter acesso vai ter acesso às funcionalidades disponibilizadas, e depois uma segunda área, um back-office, que será mantida e gerida pelas pessoas que tenham propriedades e permissões para isso. Outra coisa que gostava de realçar é que a imagem que neste momento está disponível no site é uma imagem com direitos autorais. Estas imagens têm um custo, por exemplo esta que pode ser comprada aqui no Getty Images, tem um custo na casa dos 600 euros. São imagens cuidadas e pode e deve ser substituída por uma imagem que o Conselho de Arbitragem ou a Federação consiga arranjar com os fotógrafos que habitualmente colaboram com a Federação. Eu vou começar a demonstrar as funcionalidades fazendo o login ou entrando na área do front-end, ver as funcionalidades disponíveis, e vou entrar como um árbitro ou um oficial de mesa. Eu já vou explicar um pouco mais à frente quais são as diferenças, mas vamos começar por a entrada como se fosse um árbitro. Eu tenho aqui uma conta de teste, que é esta do José Lopes, e quando entramos no site então somos recebidos por este menu, como eu já tinha apresentado inicialmente. Tem aqui um dashboard, a parte da formação, a parte dos testes online e uma agenda. Eu vou passar aqui um pouco por todo este menu. Vou começar desde já pela questão dos testes online, portanto, no fundo a fase ou a funcionalidade que deu origem a este projeto. E aqui nos testes online eu neste momento já criei dois, um teste de regras e um teste de vídeo, com duas perguntas cada um, muito simples, só para exemplificar as possibilidades que este módulo de testes tem. Vou começar então por um teste de regras. Aqui ficarão disponíveis os testes que o CA entender disponibilizar. Vou clicar aqui. Nesta área depois pode ser colocada qualquer tipo de informação relativo ao teste que vamos fazer, se é relativo a passos, se é relativo a faltas ou outra coisa qualquer, digamos assim. Inicio o meu teste e tenho aqui duas perguntas. Este formato pode ser, e já vamos ver um pouco mais à frente com o teste de vídeo, pode ser todas as perguntas na mesma folha, ou depois pode ser um formato também de pergunta a pergunta. Neste caso em concreto temos aqui duas perguntas na mesma folha e eu vou falhar propositadamente as duas perguntas que aqui estão. Também aqui nesta área podem verificar que tem um contador. Este é o tempo que está disponível para fazer o teste e vamos então avançar para a finalização. Depois de carregarmos no botão, é feito um cálculo relativamente ao teste e surge a janela com os resultados do próprio teste. O resultado: acertou 0 em duas perguntas, teve 0%. Qual era o resultado mínimo? Teria que acertar duas perguntas e seria 80%. 1.6, portanto ficará arredondado a 2. Qual foi o tempo decorrido? Há aqui ainda alguns detalhes que têm que ser traduzidos, mas estarão. E aqui nesta mensagem surgirá algo, ou tenta de novo, ou parabéns. Depois aparece o resumo das questões, relativamente se a resposta estará certa ou errada, a estatística dos utilizadores, quem é que tem estado a acertar, se tem estado a acertar mais ou a falhar mais, e aqui nos comentários à questão é onde vai ser colocada, se assim for interessante, a resposta ou a fundamentação da resposta, isto é, o artigo a que diz respeito a resposta à pergunta ou a formulação da própria pergunta. No caso em concreto, este juiz falhou o teste, então pode fazer ou tem a possibilidade de fazer o teste novamente. Mas também
é dada a possibilidade na configuração do teste desta opção não aparecer. Se a Federação ou o CA, se o CA entender que o juiz não pode repetir o teste, então esta tem a possibilidade de dizer que não pode fazer o teste novamente. Tem também aqui um relatóriozinho em PDF, só para ficar com a resposta, com um histórico do que fez. Eu vou então repetir o teste e vou agora acertar ambas as perguntas para vermos aqui a diferença. Portanto, eu agora já tenho 100%. E agora já surge aqui a informação: parabéns, você passou no teste, e por aí adiante. Muito bem. Esta informação é depois enviada assim que o árbitro faz o teste. Então no final do teste é enviada uma mensagem para alguém que esteja responsável por esta gestão, onde diz quem é que fez o teste, quais foram os resultados e quais foram as perguntas que acertou ou que falhou. Isto também é uma configuração, portanto pode ser enviado ou não. Já veremos depois também como é que pode ser verificada quais foram os resultados do teste por parte do próprio CA. No que diz respeito aos testes de vídeo, também tenho aqui um teste de vídeo de exemplo, a mesma coisa, e aqui temos o esquema de pergunta a pergunta para que seja respondido. Aqui tenho um vídeo integrado. Este vídeo está alojado no YouTube. A pessoa clica, vê o vídeo, qualquer coisa, e depois responde se é falta desqualificante ou não. Próximo. Se é falta defensiva ou não. Mesma coisa. E termina o teste. %, falhou, desculpe, tenho que repetir o teste. Seria o resultado mínimo seria acertar 2 perguntas. Isto no que diz respeito a fazer testes online por parte dos utilizadores finais. Mais uma vez, há esta possibilidade aqui de permitir repetir o teste ou de não mais deixar fazer os testes aos juízes. A segunda parte que tinha sido solicitada tinha a ver com as apresentações. E então existe uma plataforma de gestão onde podemos ter esta parte da formação. É no fundo o mesmo módulo, onde teremos as apresentações disponíveis ou onde poderemos ter documentos técnicos ou qualquer outro tipo de menu. No fundo, o juiz, se receber aqui uma informação na sua página inicial, a dizer que já estão disponíveis mais documentos na área de formação, ou receber um link direto, só tem que se dirigir aqui e vir ver as apresentações, tal como tinha sido pedido. Estas apresentações são transferidas para o ambiente de trabalho ou para o computador do juiz, e neste caso em concreto fizemos uma apresentação que não é possível ser editada. É um daqueles ficheiros de PowerPoint que não é possível ser editado. Apenas permite que seja visualizado. E aqui também tenho um tal vídeo do YouTube. A seguir, próximo vídeo, mais um vídeo do YouTube, e as pessoas podem ver as suas apresentações. Convém referir que, de acordo com o que tínhamos combinado, este documento está aqui disponível para ser transferido, mas os vídeos
estão numa plataforma de vídeos, como seja o YouTube, o Vimeo ou outra plataforma qualquer. Isto porquê? Porque se eu colocar aqui uma apresentação com muitos vídeos, facilmente vou ter um ficheiro com muitos megas ou eventualmente até com alguns gigas. Vejam que esta é uma apresentação que só tem slides do PowerPoint, imagens e texto, e já tem 1,51 MB. Os vídeos são apenas links para o YouTube. Eu depois também aflorarei aqui como poderemos fazer. Perdão. Pronto, podemos então aqui ter as nossas apresentações. Este, por exemplo, é outro fecheiro diferente que já traz um PowerPoint normal. Se eu fizer agora aqui o download, vou ter um PowerPoint normal, já não vou ter uma apresentação que não é editável, o que quer dizer que também é possível carregar este tipo de fecheiros. No que diz respeito aos documentos técnicos, pronto, no fundo é ter aqui a possibilidade de ver documentos em PDF ou documentos em Word. Pronto. A estruturação depois do menu será feita de acordo com aquilo que o CA assim entender. Depois, e antes de passar aqui à questão do dashboard, vou passar aqui pela agenda. Foi um módulo que eu entendi ser interessante, onde o CA pode ir lançando eventos do que vai acontecer para que os juízes saibam sempre a toda a hora o que está a acontecer. Mas estou-me a lembrar, para além das ações de formação, por exemplo, quando há um árbitro que possa estar num campeonato da Europa, do campeonato do mundo, ter aqui um evento e depois ter mais informações relativamente ao que está a acontecer. Se verificarem, eu fiz aqui um exemplo para a ação de formação, para a próxima ação de formação de setembro. É um módulo que é bastante interessante, permite ter as datas, onde é que as pessoas vão ter, todas as informações, e até há aqui uma zona aqui em cima que também pode ser ativada ou desativada. Eu deixei aqui ativo por defeito. O próprio juiz pode vir aqui carregar no botão e dizer eu vou estar presente, e assim terá uma lista de participantes no evento. Pronto. Pode não fazer sentido, é mais uma das possibilidades do próprio módulo. Também ainda no que diz respeito ao juiz, neste momento tem a sua área pessoal. Aqui, se verificarem, ele tem os dados de juiz, não são alteráveis, portanto ele não pode mexer em qualquer um destes campos que aqui está. Só o CA poderá eventualmente fazer alterações aqui. Na questão do acesso ao portal, ele tem a possibilidade de ver que está ativo, qual é o seu nome de utilizador, pode alterar a sua palavra-passe e alterar o seu e-mail. São neste momento as opções que ele pode alterar. Nesta própria área pessoal que aqui está neste momento, vai surgir um outro separador igual a este, com os dados relativamente aos seus dados pessoais, a morada, os seus documentos de identificação, portanto tudo aquilo que nós vamos importar do portal da Federação, logo que as inscrições, penso eu que só será viável fazer isto nessa fase, que as inscrições na Federação estejam finalizadas, por forma a termos informações corretas de quem são os árbitros de primeira, de quem são os árbitros de segunda e por aí adiante, para o que vai ser importante para outras funcionalidades mais à frente. Com isto termino relativamente àquilo que está disponível para o árbitro ou oficial de mesa. Vou terminar a sessão neste browser e vou dar início aqui à sessão como um comissário ou observador, e eu já vou explicar porque esta diferença. Eu entro aqui com a minha autenticação e, para além de tudo aquilo que eu já tínhamos visto aqui, que
que está disponível, tenho ainda preparado desde já, portanto, para além dos tais menus que tínhamos aqui, temos a possibilidade de criar, foi um módulo que já desenvolvi, criar e publicar observações. Eu vou aqui fazer uma simulação, vou adicionar uma nova observação. Vou dizer que isto é do jogo 6300 ou 539, que decorreu aqui no dia 14, pertencia aqui à competição da Proliga, e ao selecionar aqui a competição da Proliga, eu posso logo, e isto são as equipas da competição do ano passado, ele filtra-me logo quem são as equipas que pertencem à Proliga naquela competição, naquele ano, para que não ocorram quaisquer tipo de erros de seleção. Também posso dizer qual foi a função que o árbitro desempenhou, no caso vou pôr aqui o árbitro 2, vou selecionar que foi aqui um dos juízes que nós já temos aqui no sistema, o Monteiro, ele calcula-me logo a licença, e passo depois para a fase dos critérios técnicos. Aqui nos critérios técnicos temos estas no fundo a transcrição do relatório da observação do próprio árbitro. Eu vou dizer que na atitude teve 6, na capacidade física teve 5, na mecânica teve 7, tudo para ter valores diferentes. Nos contactos teve 14, nas violações teve 13, e aqui teve 12, e aqui teve 10. Pronto, e aparece-me logo aqui, ele vai fazendo os somatórios do que está ali a acontecer. E se quiserem, ou se quisermos verificar, eu posso pôr tudo aqui 10, 10, 10, vamos pôr tudo no máximo, 25, 15, 15, 15, e o total são 100. Está bem? Pronto. Isto para nós apenas validarmos que todos os campos estão a ser devidamente somados e validados. Uma das coisas que depois faz falta e que nós costumamos fazer nos relatórios de observação é sublinhar as partes técnicas ou os items que entendemos que os juízes devem melhorar. Como neste caso não há essa faculdade, só aqui para já neste item já inclui aqui a questão dos itens a melhorar, que depois será devidamente replicado por cada uma destas áreas que está em baixo. E se eu quiser dizer que o juiz teve um problema relativamente à respeitabilidade, ou por exemplo que devia ter um melhor pré-game, ou por exemplo que chegou atrasado, horários, todos os items que já estão aqui em cima, eu tenho a possibilidade de os procurar nesta janela para referir que o juiz deve melhorar aquela área em concreto. Pronto. Depois, os meus comentários, aspectos mais positivos, que neste momento ainda só tenho esta janela, está ainda em fase de finalização, mas para que fique já em perspectiva os aspectos positivos e os comentários que temos a fazer ao juiz. E faço a gravação. Neste momento, como eu dizia, neste momento, e após termos gravado a nossa observação,
ela fica aqui disponível até que nós façamos a submissão dela para o CA. O que quer dizer que eu posso começar a preencher o meu relatório e parar a qualquer momento ou refletir durante mais uns dias ou mais umas horas, gravar, manter aqui o meu relatório e submetê-lo apenas ao CA um pouco mais tarde. Depois de termos a garantia que o relatório está pronto para ser publicado, eu vou carregar aqui neste botão que diz enviar ao CA e envio esta minha observação ao CA. Quando a observação é enviada ao CA, ela deixa de estar disponível no meu relatório ou na minha área de envio de observações, porque foi submetida para o CA. Foi submetida ao CA, mas não está publicada para o juiz ainda. Então, aqui vou abrir aqui uma outra janela e vou entrar aqui com o utilizador do CA. No caso concreto, vou escrever aqui os dados do senhor Presidente. E há aqui uma diferença que é já notória, é que os membros do Conselho de Arbitragem têm um menu próprio depois para fazer aqui algumas outras tarefas. E tem aqui uma opção que tem a ver com as observações pendentes. Se verificarmos nas observações pendentes de aprovação, agora está disponível uma observação que alguém vai ter que validar e antes de que a mesma seja publicada para o juiz. Se clicarmos aqui nesta lupa, essa mesma observação pode ser analisada, os seus critérios técnicos, observações e comentários, mas não pode ser alterada, o que garante que aquilo que o comissário escreveu não vai ser alterado. No entanto, se verificarmos aqui a diferença, quando um comissário ou observador está a preencher uma observação, só tem aqui 3 separadores, mas o utilizador do CA tem mais um separador do Conselho de Arbitragem. E neste separador do Conselho de Arbitragem estão alguns detalhes adicionais relativamente à nomeação. Desde logo, pode observar um relatório em PDF, já lá vamos um bocadinho mais à frente, ver qual é o estado, data de envio ao CA e a que horas ela foi enviada para o CA, e se já está aprovado ou não está aprovado. No caso, não estará. Falta aqui uma imagenzinha que vai ser posta em breve, poderia de imediato publicar a observação, mas também poderia dizer que a observação deve ser devolvida ao observador para que ele corrija qualquer coisa, por exemplo, algo relativamente ao português que não está claro, não está conciso, um erro ortográfico, algo desse género. Então, clica neste botão, devolve ao observador e vou trocar aqui de browser. Quando o José Cardoso voltar ao seu painel, voltará a ter a sua observação para corrigir, no fundo para alterar. Então poderá voltar a entrar e fazer a correção do erro ortográfico que tinha aqui. Grava a observação e submete de novo ao CA para aprovação. Muito bem.
logo que seja submetida à OCA para aprovação. O Conselho de Arbitragem já terá novamente aqui as suas observações pendentes de envio ao juiz. Ao clicar aqui na opção Ver, Conselho de Arbitragem, se agora formos analisar o relatório, cá estará o erro ortográfico, que neste relatório que também ainda carece de alguma atenção para ficar final. No entanto, se olharmos agora, é perfeitamente possível verificar os dados que tínhamos cá no relatório, todos os items aqui, e criei uma nova área relativamente aos aspectos a melhorar. Uma vez que nós não podemos de facto sublinhar os aspectos a melhorar ou os items a melhorar, o que fiz foi, de acordo com o que tínhamos na nossa observação, nos critérios técnicos, horários, pré-game e respeitabilidade, passam a estar aqui nos aspectos a melhorar. O que é que isto vai permitir? Vai permitir também, e ainda não está feito, mas está pensado, que o juiz, no futuro, possa saber quantos comissários lhe disseram que ele devia melhorar estas características, e tem assim uma relação muito mais presente dos critérios que deve trabalhar. Terá uma listagem que poderá ser organizada pela época, para saber se toda a gente estiver a dizer que o homem está com excesso de peso, ele tem naquela listagem essa informação que tem que trabalhar para abater o seu peso. Bom, depois falta que a pessoa responsável por fazer esta gestão da observação a envie diretamente para o juiz. Pronto. E então falta apenas publicá-la. Informação: o estado do relatório foi alterado para publicado. Depois de ter então sido publicada, passam a estar disponíveis nesta área de observações publicadas. E se verificarmos, temos já aqui duas observações publicadas, uma para o juiz Sérgio Silva e outra para o juiz Nuno Monteiro. Então, e qual vai ser agora o comportamento depois dos relatórios estarem publicados, quer relativamente a observadores, quer relativamente a árbitros? Eu vou fazer entrar aqui como sendo o Sérgio Silva, um daqueles árbitros que tem um relatório publicado, e ele passa a ter disponível na sua área de relatórios de observação os relatórios publicados. Notar que ele só pode visualizar o relatório em si, os dados que tem do próprio relatório, e pode imprimir o seu report para memória futura, se assim entender. Há que salientar que este relatório em PDF nunca está guardado no portal. Ele só é disponibilizado de cada vez que se carrega no botão. Ele gera sempre o relatório no momento em que é pedido para ser impresso. Com isto garantimos que não ocupamos muito espaço no servidor, porque tendencialmente cresceria também o armazenamento desses relatórios todos no servidor, e uma vez que há uma base de dados, não faz muito sentido estar a carregar o próprio servidor com documentação duplicada. Os campos estão sempre lançados, estará sempre disponível, poderá estar depois organizado aqui por épocas, e se o juiz necessitar de ter um relatório em PDF,
tê-lo-á bastando imprimir. Este é, no fundo, também o conceito do portal das finanças, de cada vez que se pretende retirar uma declaração de rendimentos ou o comprovativo de entrega do IRS, é exatamente da mesma forma que funciona. Quando se clica num botão, ele gera o relatório de imediato ou o ficheiro em PDF para que nós possamos ter connosco uma cópia impressa. Bom, este foi a entrada como juiz, árbitro, e o que acontecerá se agora entrarmos como o observador. Vou então dar entrada com o meu utilizador. E a partir deste momento estará disponível na zona de relatórios publicados os meus relatórios, ou o relatório que o CA aprovou e publicou. A partir deste momento eu já não posso mais voltar a alterar o meu relatório, só o poderei fazer de facto na fase em que estou a elaborar esse mesmo relatório. Posso visualizá-lo novamente, posso imprimi-lo se assim o entender, mas não pode ser alterado, e a partir daqui está blindada a possibilidade de haver modificações aos próprios relatórios. Há, no entanto, um facto curioso que tem a ver com a dupla autenticação dos utilizadores. Por exemplo, um comissário ou observador que faça parte do CA terá acesso também aos relatórios dos outros observadores, como seria de esperar. Então, e o que é que acontecerá se ele tiver um relatório dele publicado nesta área ou pendente de aprovação? Vamos analisar. Então, o membro do CA, Rui Vieira, tem neste momento 2 relatórios elaborados e vai ele próprio submetê-los ao CA. Uma vez que o próprio Rui Vieira é membro do Conselho de Arbitragem e também tem acesso ao menu do Conselho de Arbitragem, quando recebe as observações pendentes, ele pode, como ele é o próprio dono da sua observação, tem a possibilidade na mesma aqui de fazer neste momento qualquer tipo de alteração ao relatório. O mesmo acontecerá com o Rui Valente ou o José Oliveira ou com qualquer outro membro do CA que seja observador. Mas, a partir do momento em que esse relatório seja validado por alguém, que no caso só está definido para o Rui Valente, deixará então também de ter acesso a fazer essa alteração. O que vamos fazer é perguntar aqui quais são as observações que estão pendentes. Só neste momento o Rui Valente pode validar as observações depois de as ver, publica-as, está publicado, e quando o Rui Vieira voltar a visualizar o menu do Conselho de Arbitragem, já não tem nenhuma observação pendente e tem apenas observações publicadas. Mas o que é que o Rui Vieira veria se tivesse também lá um relatório do próprio José Cardoso? Qual seria a diferença? Se o Rui Vieira vier ver as observações pendentes, enquanto membro do Conselho de Arbitragem, pode necessariamente validar
aqui as suas observações, mas não pode ele fazer qualquer tipo de alteração à observação do José Cardoso. Então envia a sua ao CA. Não envia ao CA, porque aqui já estamos na fase do CA. Aliás, o Rui Valente vem ver as observações que estão pendentes e vai publicar todas ao mesmo tempo. Não precisa de publicar uma a uma, pode visualizá-las, voltar, visualiza, voltar e clica aqui neste campo, valida todas e publica todas ao mesmo tempo. Com isto, pretendia-se demonstrar que o facto de os membros do CA terem ainda assim acesso às observações, há aqui também todo o tipo de proteção para que só uma das pessoas, uma, duas, três, quem sejam os responsáveis por fazer esse trabalho, estejam de facto habilitados ou no próprio no portal habilitados a fazer. Outra coisa que é curiosa não, que preparei, é que nas observações publicadas ficará sempre registado quem foi que aprovou aquela observação. Poderá ou não ser interessante que apareça no relatório. Hoje não aparece, no futuro pode ou não ser interessante se o CA assim entender, mas para que depois se possa haver um registro de quem é que fez o trabalho, e isto só aparece, obviamente, ao Conselho de Arbitragem, a pessoa que aprovou e em que data foi aprovado. Quando o observador vê o seu relatório publicado, agora que estamos como Rui Vieira, na sua área pessoal, fica também então com... Eu vou tirar o Rui Vieira e vou fazer login com o José Cardoso, que não faz parte do CA. Fica então no seu dashboard, nos relatórios publicados, com a informação dos seus relatórios publicados, como já tínhamos visto anteriormente. E com isto fica demonstrado, penso eu, todas as faculdades que estão prontas, carecendo aqui de algumas afinações relativamente aos ícones e estas que eu tenho vindo a falar por aqui, que estarei a tratar nas próximas semanas. Temos condições para fazer, para dar início a uma fase importante do trabalho que se tinha pedido. Outra coisa que pode ser, que me esqueci de referir, é que no momento em que estamos a criar uma observação, nós podemos, e reforço aqui, se toda a gestão dos jogos, nomeações e afins fosse já feita aqui no portal, ao selecionar o jogo em concreto, eu selecionaria aqui, o sistema iria fazer uma pesquisa ao número do jogo, saberia logo em que data tinha sido, qual tinha sido a competição, da mesma forma que eu, ao selecionar aqui LPB, me apareceriam aqui os clubes, é possível que tudo isto se automatize. Número do jogo, em que data, qual é a competição, quem foi o visitado e o visitante, e de acordo com a função do árbitro ser escolhido, com a função aqui em causa ser escolhido logo o árbitro, ou então, de acordo com o jogo, ficarem logo filtrados aqui quais
os árbitros, ou quando fosse para fazer uma observação de oficiais de mesa, uma observação dos oficiais de mesa, quais os oficiais de mesa que aqui estariam. Portanto, está desde já preparado para que no futuro, a partir do momento em que sejam feitas as nomeações a partir do portal, o facto de lançarmos aqui um jogo, ficarmos logo com esta parametrização toda feita, evitando assim alguns dos erros que presumo que possam acontecer quando se preenche hoje em dia um relatório do Excel nos cabeçalhos. Era só esta ressalva que também gostava aqui de chamar a atenção, ou de fazer. Outra coisa que preparei entretanto é, se repararmos também, ou se tiverem vindo a reparar, o dashboard, quando é um comissário ou observador, está com esta cor laranja. Se for alguém juiz, como o José Lopes, está com esta cor. Ora, José Lopes está com esta cor azul, e se for um membro do CA, no menu do Conselho de Arbitragem está com esta cor mais rosa. Porque é que pensei nisto desta maneira? Porque se pensarem em alguém como eu, e se pensarmos nisto numa fase mais futura, e se os próprios casos vierem a ter acesso ao próprio sistema, pode ser interessante perceber pelas cores qual das funções, em que função é que estamos a trabalhar, para que não confundamos o facto de eu estar a criar um relatório enquanto comissário ou observador, e aqui sim, então é cor de laranja, ou quando estou a trabalhar no meio do Conselho de Arbitragem, isto me aparecer com uma cor violeta, e eu assim já sei que estou na pele de Presidente do Conselho de Arbitragem. Pronto, fica aqui também esta ressalva, ou esta nota, como uma característica que estou a implementar.